Como está, soldado? Como está, soldado? Como está a guerra? Você está vencendo? Você está avançando? Você está defendendo? Ou você está derrotado? Qual é a sua condição? Aonde você está? Como vai a guerra, soldado? Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Abre comigo em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, nós vamos ler de versos 1 ao 7. Na pregação passada nós focamos no verso 1. Na pregação de hoje o foco vai ser de versos 3 a 7. Nós vamos ler de 1 ao 7 para entender melhor o contexto. E o verso 2 é digno de uma pregação inteira. Mas eu creio que o 3 ao 7 aplica mais a todos nós. Então vamos ouvir com ouvidos e corações abertos a palavra do Senhor. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Verso 3. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Soldado, como vai a batalha? Como vai a guerra? Guerreira, guerreiro. Como vai o ânimo? Como vai a força? Como vai a coragem? Como vai a disciplina? Nós vemos aqui Paulo tratando Timóteo e todos nós como bons soldados de Jesus Cristo. Se palavras numa página assim pudesse soltar um cheiro, seria cheiro de suor, cheiro de sangue e cheiro de guerra, de armas. Se palavras numa página assim pudesse soltar um som, soltar barulho, soltar o significado, veríamos conflito, ouviríamos armas, guerra, aviões, ouviríamos luta, aflições, choros e lágrimas, como nós vimos no início, quando Paulo diz para Timóteo, lembrando-me das tuas lágrimas. Será que a batalha foi tão intensa que levou Timóteo a chorar às vezes, sozinho? Talvez ele sentia abandonado, ou talvez ele ia no seu escritório, no seu quarto e ajoelhava e chorava por causa da situação da igreja. E eu me lembro uma vez com um amigo em oração, eu não lembro de tudo que ele orou, mas tinha um momento específico na oração dele, quando ele começou a orar para a igreja. E ele começou a pedir pela saúde, o estado espiritual da igreja, e eu ouvia as lágrimas na sua voz. Soldado, lutando para a vida espiritual da igreja. A maneira melhor de provar um soldado é mandar ele para a guerra e ver como ele então reage.
Se ele chega lá e vê a cena e começa a vomitar, ele não está preparado para a guerra. Se ele chega lá e vê a cena e escuta os barulhos, as armas, tendo que avançar, tendo que trocar tiro, então ele começa a falar: mãe, cadê minha mãe? Ah, meu pai, minha casa, cadê minha chupeta? Ué, ele não é soldado, ele não foi preparado. A melhor forma de saber se estamos preparados é ir para a guerra. E Timóteo está nesta guerra. Paulo, ele ia para a guerra, ele era apto para isso, ele sabia como era sofrer aflições. Quando ele vira para Timóteo e fala: tu, pois, sofre as aflições, ele mesmo sabe do que está falando. Pois é, uma vez apedrejaram ele, pensaram que ele era morte, arrastaram para fora da cidade, jogaram ele ali, e ele ressuscitou, voltou, não sei o que aconteceu ali, voltou a viver e voltou para aquela cidade onde eles tinham apedrejado ele. Aflição. Ele diz no verso 9: por isso sofro trabalhos e até prisões. Que aflição é isso? Trabalhos e prisões como malfeitor. Paulo, quando ele fala sofre as aflições, ele sabia o que significava sofrer. Ele fala para os coríntios em perigos de morte, açoites, prisões, rejeitado, zombado, maltratado, criticado, rejeitado pelo seu próprio povo. Paulo, ele sabe o que significa sofrer. E nós aqui sentados no nosso conforto, e vem uma tentação pequena, e já, está difícil, estou sofrendo aqui. E mesmo Paulo, com todo esse sofrimento, prisões, apedrejamentos, ameaçado com a morte, nos rios, nos perigos dos gentios, de judeus, salteadores, enfrentando todo tipo de aflição, consegue nomear, falar uma tribulação, uma aflição que Paulo não enfrentou? Doença, fraqueza, todo tipo de aflição ele enfrentou. E enfrentando tudo isso, ele fala em 2 Coríntios 4,17, a nossa leve e momentânea tribulação. Como se ele estivesse zombando a sua aflição, zombando o seu sofrimento, zombando aquilo que ele passou, leve e momentânea. Eu sou um preso, leve e momentânea. Eles tentaram arrancar o evangelho dele com açoites, os idiotas, pensando que ele era o problema, mas era o Cristo nele que eles queriam matar, que eles queriam abusar, que eles queriam maltratar. E esse homem, cheio de Cristo, cheio do evangelho, foi maltratado. Eles tentaram quebrar a lealdade dele com pedras, loucos. Eles não conseguiam, com aflições, com sofrimentos, não conseguiam nada. Não conseguiam parar ele ou desanimar ele. Paulo não desistia. Ele escreve essa carta preso, sofrendo. E ele não disse: ai, Timóteo, você esqueceu de mim, né? Ou não? É que eu estou aqui com muita aflição, muito sofrimento. Não, é o oposto. Paulo vai escrever essa carta querendo o bem de Timóteo. Timóteo, você está bem, eu lembro das suas lágrimas, você vai ter que fugir das paixões da mocidade, você vai ter que confrontar as heresias na igreja. Timóteo, está tudo bem ali? Quando você vier, você me fala, manda carta, escreve. Timóteo, mesmo com toda essa aflição,
ele não está preocupado com ele mesmo. Alguém aqui nunca leu O Peregrino? Todos já leram? Espero que sim. Eu lembro que quando era pequeno, uma criança, meus pais compraram O Peregrino em CD naquela época. E a gente ouvia. E era aquela versão dramatizado, que vinha com os barulhos. Não era só leitura, mas eles colocavam os efeitos. E meu irmão, ele gostava de escutar as batalhas que O Peregrino às vezes tive. Então ele sabia qual CD era, qual minuto começava a acontecer a batalha, e ele colocava lá e começava a ouvir. Aquelas som de espada, eita, toma isso, e aquela batalha toda, aquela luta, ele ficava lá ouvindo. E talvez nós somos como ele. A gente olha para o guerreiro, para o soldado, para a vida de Paulo, para a vida de Timóteo, e a gente gosta de ouvir, a gente gosta de até olhar e prestar atenção, mas vê um momento em que o inimigo vem em cima de você, vê um momento em que você tem que ir, você tem que desembainhar a espada e mostrar, e pegar o seu escudo e batalhar. Ali não é brincadeira, ali não é som, ele morre ou eu morro, é guerra. Nós fazemos isso com Davi, o jovem, quase menino, indo lá enfrentar Golias. Que guerreiro, que soldado, uau Davi, nossa, contamos para os nossos filhos, falamos e comentamos, mas se fosse você, aquele gigante, aquele mãozão, aquele espada enorme, vindo atrás de você, como seria? Como seria? É por isso que eu comecei perguntando, soldado, como vai a batalha? Como vai a guerra? Como está a coragem? Como está o ânimo? Como está a força? Então, antes de continuar, vamos pausar, fazer uma oração e continuar. Ó Deus, Santo Pai querido, nós não merecemos a sua graça, o seu favor, mas por meio de Cristo, em nome dele, Pai, nós chegamos a Ti como filhos, aquele que nos alistou para a guerra, e pedimos, Pai, força, pedimos coragem, pedimos disposição, Senhor, para ir para a guerra, para sermos bons soldados. Eu peço, Pai, que através da sua palavra aqui, Senhor, que soldados podem ser animados, fortalecidos, encorajados e incentivados a prosseguir, a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Ajuda-nos, Pai, nós não somos dignos, mas é por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então nós temos aqui Paulo dizendo para Timóteo: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo aqui, como dizem, ele não vai adoçar a pílula, ele vai falar como é sofrer as aflições. Se vier alguém dizendo que se você seguir Cristo, você vai alcançar seus sonhos, você vai alcançar aquilo que você quer, que você vai avançar na vida, herege. Não conhece a batalha, não conhece a luta com qual nós temos que lutar. Quando ele fala aqui soldado, não é para você então sair do culto depois que terminar a pregação e conseguir uma arma. E conseguir um uniforme para você então botar soldado de Cristo. Nada disso. Não é para você então sair matando algumas pessoas. Paulo, ele fazia assim antes da conversão. Depois da sua conversão, ele virou outro tipo
de soldado. O soldado, ele serve para duas coisas, dois propósitos. Primeiro, ele tem que defender. Brasil tem 360 mil soldados, mas está em guerra? Não está. Mas então, para que soldados? Para que um exército? Para então se defender, se por acaso alguém tentar invadir pelo ar, pela terra ou pelo mar. A primeira função de um soldado vai ser defender o que ele tem. E você, como bom soldado, vai ter que se defender das tentações, das coisas que querem entrar no seu coração, das invejas, das impurezas, das cobiças, dos maus desejos, do ódio, adultério, fornicações, todo tipo de coisa que quer invadir o coração do crente. Você vai ter que se levantar como soldado e dizer não, e desembainhar a espada, e lutar contra essas tentações. Você vai ter que defender a sua fé, você vai ter que se defender contra o desvio, contra o desânimo. Você vê no 2:22, que eu estou sempre mencionando, Timóteo vai ter que fugir também das paixões da mocidade. Ele vai ter que batalhar contra essas coisas. Então, primeiro, como bom soldado, você tem uma luta para se defender, para que o pecado não entre, para que as trevas não entrem, para que o mundo não entre no seu coração. Primeira coisa que o soldado faz. Mas o soldado não apenas fica no defensivo, ele fica no ofensivo. Paulo ele saiu de Jerusalém até Judeia, Samaria, depois Ásia. Ele foi. Timóteo, o exemplo que nós temos aqui, deixou avô e mãe e foi para Éfeso, foi para outros lugares, para então fazer uma ofensiva, para então levar a fé, para então conquistar coisas para o reino de Deus como bom soldado. E você vai ter que também estar disposto a ir, não apenas defender e proteger, mas ir além e encontrar o inimigo e batalhar e combater. Essa é a segunda função do soldado. O problema é que nós somos a geração de Tilenô e anestesia. Nós não gostamos de luta, de dificuldade, de desconforto, de aflição, de sofrimento, de ser maltratado, de ser zombado, de ser rejeitado. Nós não gostamos. Nós somos a geração de Tilenô e anestesia que foi ensinada que ninguém de nós merecemos sofrer. É isso que está falado para nós. Essa é a propaganda do nosso tempo, do nosso século. Nós não queremos arriscar. Então, a nossa tendência é seguir o exemplo de Jonas. Jonas, que era para ser um bom soldado de Jesus Cristo, ou de Deus. Deus diz: ó Jonas, Nínive, vai lá e prega. Nínive era uma cidade grande, 13 quilômetros de parâmetro, a parede era 15 metros de largura, 30 metros de altura. Era uma cidade enorme e protegida. Lá eles faziam sacrifício de criança, maltratavam as pessoas que eles capturavam em guerra. E Naum, ele vai falar
Ele vai chamar essa cidade da cidade ensanguentada. Agora Deus está dizendo que eu preciso ir até eles e pregar. Jonas pega navio e ele escapa, ele foge. E se isso está em nós, meus queridos irmãos, se essa ideia está em nós, então que a palavra do Senhor seja como baleia, para nos levar então até os fundos do mar, e nós ensinar o que de fato é servir e obedecer a Cristo, então nos vomitar na praia, então para nós levantar e ir e avançar. Jonas não é exemplo para seguir, ele não é exemplo para imitar. Ele fugiu da dificuldade, ele fugiu de arriscar, ele fugiu disso. Mas como bons soldados, nós temos que estar dispostos a sofrer as aflições, mas as distrações, eles vêm. Vê versículo 5. 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Distrações que impedem o soldado de realmente matar o inimigo, destruir as fortalezas dele, avançar a causa de Cristo. São distrações. A palavra embaraçar significa amarrar. Então a polícia, ele pega o bandido, ele coloca as mãos para trás ou para frente, e ele vai usar algemas para embaraçar, amarrar esse preso. Para quê? Para que ele consiga então controlar. Será que um soldado na linha de frente, ele consegue atender ligações dos seus clientes? Ele está lá avançando, prestando atenção, indo como soldado, aí o celular começa a tocar, ele tira, alô, alô, pois não, aí as balas começam a voar. Primeiro, ele está em perigo, ele não está prestando atenção. Segundo, a causa do seu general não vai avançar. Como é que ele vai lutar? Como é que ele vai vencer o inimigo se os soldados deles estão preocupados e distraídos e embaraçados com outras coisas? Pois não, meu amor. Aí toma uma bala, morre. Que soldado é esse? O Leonardo Ravenhill, ele fala de um pastor que ele conhecia, que pregava bem, orava bem, servia a Deus, era fiel. E um dia ele começou a se embaraçar com o quê? Colecionando selos, aqueles selos que você usa para mandar uma carta. Esse pastor começou a colecionar selos. Não tinha mais tempo para orar, não tinha mais tempo para ler a palavra, não tinha mais tempo para fazer a obra. Ficava até 9, 10, 11, 12 da noite, pegando selo, olhando selo, colecionando selos. Ele se embaraçou com negócios desta vida. Eu sei de uma irmã que gostava da ciência, então ela começou a juntar dinheiro e colocar dinheiro do lado, para então fazer uma viagem de ciência e levar algumas pessoas com ela. E um dia o Senhor tocou no coração dela e disse: isso está embaraçando a sua vida, isso está atrapalhando o seu fervor para a causa de Cristo, isso está atrapalhando o seu crescimento espiritual. Você não consegue servir a Deus como antes. Você então precisa abandonar desse sonho. Ela pegou o dinheiro e colocou na oferta. Embaraçado com coisas desta vida. O Tozer, ele tem um ditado muito bom. Ele fala que os cristãos de hoje são como Einstein
cortando boneca de papel. Imagine Einstein, que tinha tanto conhecimento, ele era muito inteligente. No seu escritório, em vez de montar uma bomba nuclear, ele vai ficar lá cortando boneca de papel. Aí você chega lá, Einstein, o que você está fazendo? Eu estou aqui cortando boneca de papel. O que é isso? Embaraçado com coisas que não prestam. Será que Jesus olha para nós, o nosso general, aquele que nós alistou para a guerra? Será que ele olha para nós e vê, puxa, tudo embaraçado, tudo distraído, tudo coisa que não tem valor? Gente, vocês estão fazendo o quê? Embaraçado, distraídos. Seria bom, eu incentivo você, quando você chegar em casa, ou amanhã, quando você tiver tempo, pega um papel e anota pelo menos 3 ou 5 coisas que estão embaraçando a sua vida espiritual, que estão embaraçando o seu crescimento. Eu tenho uma lista. Se quiser, pode pedir, não prometo que eu dou, mas eu fiz. E levar essas coisas ao Senhor em oração. Senhor, é mídia social. Senhor, é trabalho. Senhor, é sonho, esse sonho aqui que eu tenho, que está me embaraçando. Eu não estou conseguindo agradar aquele que me alistou para a guerra. O que eu faço, Senhor? Tira essas coisas da minha vida. Porque sabe uma coisa, irmãos? Nós precisamos aprender a dizer não. Nós somos uma geração que não sabemos bem como dizer não. E o soldado, ele sabe dizer não. Precisamos aprender a dizer não. Ele continua no verso 3, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você foi alistado para a guerra. E foi feito, você vai batalhar, você vai guerrear para agradar a Ele. Às vezes, os cristãos de hoje, eu peço ao Senhor que me livra disso, se estiver no meu coração. Às vezes, os crentes de hoje, eles vão para a batalha, mas é para competição. Aquela igreja tem 5 membros, a minha vai ter 10. Eles vão então para a guerra para conquistar mais do que eles, mais do que aqueles lá. Isso não é para agradar aquele que o alistou. Não. Eu estou fazendo, eu estou me defendendo, eu estou avançando a causa de Cristo, porque Ele me alistou. Eu estou fazendo para agradar Ele. Será que nós queremos agradar aquele que nos alistou? Você vai ter que militar legitimamente, não é de qualquer jeito, com toda a lealdade, sofrendo as aflições como bom soldado. É muito simples. E é por isso que eu pergunto de novo, pela 3ª vez, como vai a batalha? Como vai a luta? Como está, soldado? Como está, soldado? Como está a guerra? Você está vencendo? Você está avançando? Você está defendendo? Ou você está derrotado? Qual é a sua condição? Aonde você está? Como vai a guerra, soldado? Porque, olha só, agora, capítulo 4, verso 7. Capítulo 4, verso 7. Paulo diz: combati
São palavras de um soldado. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo está dizendo, eu lutei, eu fui soldado, e está me esperando uma coroa, que ele vai chegar e ele vai me dar essa coroa. Corremos atrás dos likes das pessoas, da atenção dos homens, dos olhos das pessoas. Mas isso passa, isso vai. Paulo vai receber uma coroa eterna da justiça de Cristo. Quem não quer isso? Não apenas ele, mas a todos os que amarem a sua vinda. Eu quero minha coroa. Eu quero receber aquela coroa de justiça. Está me guardado, está esperando eu só guerrear, só batalhar, só ir e ser um soldado e sofrer as aflições. Então eu recebo esta coroa. Talvez nos últimos meses, no último ano, 2 anos, você tem passado por lutas e sofrimentos mais intensas do que antes. Dificuldades, lutas intensas, como você nunca enfrentou na sua vida. E você sabe qual é a tentação? Se desembaraçar. A luta ela é tão intensa, ela é tão grande, que aquele sonho, aquela distração, aquele lazer, aquele hobby, se eu pudesse. Mas agora não é momento de nós desembaraçar. É hora de ser soldado bom. Soldado que luta. E eu temo por cada um de nós, inclusive eu, que qualquer soldado pode desistir. Pode falar, sabe, cansei de lutar, cansei de guerrear, está difícil demais, deixa eu relaxar. Paulo, ele tinha esse medo com Timóteo, por isso ele escreve, e por isso nós temos hoje. Avança, soldado, luta, guerreiro, seja um bom soldado de Jesus Cristo, não embaraçado com as coisas deste mundo. Solta as distrações, solta aquilo que está impedindo e avança para a glória dele. Vamos orar.